Boa noite, senhoras e senhores. Liga o celular e coloca o modo silencioso. Hoje, dia 22 de junho de 2020, declara aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pelo secretário Paulo Acusador. Boa noite a todos. Provérbios, capítulo 7, versículos 1 a 3. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Legal, secretário. Coloca em discussão a ata número 09/2020 da última sessão ordinária. Coloca em votação a ata número 09/2020. Quem estiver a favor, permaneça votado para aprovar esse manifesto. Aprovado por unanimidade. Leitura do expediente recebido do prefeito municipal. Leitura dos projetos. Projeto de lei do Executivo Municipal para leitura. Projeto de lei número 027/2020 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa de 2020 um crédito especial no valor de R$ 42.748,52, destinado às ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, através da portaria número 369/2020 do Ministério da Cidadania no município de Vitor Greco, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Projeto de lei número 028/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no orçamento do programa de 2020 no valor de R$ 283 mil, visando executar ações dispostas na Emenda Constitucional Federal número 103, de 12 de novembro de 2019 e da outras providências. E o projeto de lei número 029/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui nova ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração, o Plano Plurianual, PPA, Lei Municipal 1733 de 2017, e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias, LDO, Lei Municipal 1838/2019, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e da outras providências. O resto está à disposição, né, secretário? Passamos a leitura de expedientes diversos, também tem alguns ofícios. Também das camadas. À disposição dos vereadores. Leitura de expediente, do expediente expedido pelos vereadores, também na maneira. Disposição. Leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Então, nós temos requerimentos e pedidos de informações. Não são todos os requerimentos. Requerimento número 031/2020. Ementa. Requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, se aprovado for, que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, solicitando que todas as pessoas do município que estão inscritas no Cadastro Único e foram beneficiados no programa do Governo Federal do auxílio emergencial sejam comunicadas com brevidade. A vereadora Adriana Nairhaus requer a mesa, depois de ouvir o plenário do senhor presidente, determinar este requerimento. Justificativo. O presente requerimento é realizado porque muitas pessoas que estão inscritas no Cadastro Único e foram beneficiadas com auxílio emergencial não tomaram conhecimento que estavam na lista disponibilizada no portal da transparência do governo federal e, consequentemente, que possuíam o crédito depositado. Maiores justificativos em plenário, vereadora Adriana Nairhaus. Está com a palavra, vereadora. Está bem explicado o meu requerimento, mas só para que os senhores entendam um pouco melhor o que aconteceu. Na última sessão eu via que muitos de vocês pediram as listas para conferir os nomes de quem estava naquele cadastro. Eu não peguei a lista. E passou alguns dias, eu peguei o computador, abri lá na página e vi muitos nomes conhecidos, né? Pessoas parentes da minha região. Aí comentei com uma pessoa da minha relação, minha amizade, e a pessoa não sabia que tinha esse direito. E estava lá como no Cadastro Único da Assistência Social, essa pessoa.
Aí eu me preocupei. Daí comecei a olhar um por um quem eu conhecia, quem era pobre, que precisava o benefício, ou quem se enquadrava, nem a palavra não é pobre, que se enquadrava. E liguei para as pessoas da minha intimidade, das minhas relações e pedi, você pegou o auxílio? Não, ninguém sabia. Posso relatar, assim, no mínimo 5 ou 6 pessoas que eu liguei, ninguém sabia desse dinheiro e tinham o direito. Aí vieram atrás e conseguiram esse dinheiro, né? Então, eu acho que a assistência deveria comunicar, quem está no cadastro único e no Bolsa Família, tu tem direito. Se a pessoa quer ou não, é outro papo. Mas tem que ser comunicado essa pessoa, para a pessoa poder, pelo menos, optar se ela quer ou não esse valor, que é bem significativo, né? E para essas famílias que eu avisei, com certeza faz muita diferença esse valor. E daí eu estranhei bastante também que não foram avisadas. Se estão no cadastro único, aí tem a outra polêmica, agricultor não pode pegar. Não é bem assim, a lei é bem clara. Tanto no cadastro único ou no Bolsa Família pode pegar. Sim, não diz lá que o agricultor não pode pegar. Até porque o nosso município é agrícola. Então, a maioria que está no cadastro único é agricultor. Se está no cadastro único, pode pegar o dinheiro sim. E as pessoas não estão sabendo, porque muitas não têm o conhecimento de abrir um programa do governo, não tem computador em casa ou não tem internet. Então, eu gostaria que o pessoal da assistência ligasse ou mandasse um ofício para cada um com a máxima brevidade, porque o recurso vai voltar. Um amigo nosso veio hoje na assistência, abriram o sistema, ele ganhou dinheiro, mas não sabe onde está, não conseguiu achar o dinheiro. A mulher dele também se enquadrava, aí foi na caixa, não estava na caixa de dinheiro. Aí a caixa, um funcionário muito atencioso, disse assim, eu vou rastrear. Estava no Banco do Brasil, numa conta de solteira da mulher. Uma conta que ela nem sabia mais que tinha aquela conta, estava lá o dinheiro. Então, pessoas que precisam de dinheiro, que se adequaram, não estão sabendo que tem esse direito. É só isso, por isso meu requerimento. Vereador Paulo? Eu só quero colocar aqui, ó, o requerimento, vereador, aí, só a palavra brevidade não seria urgência, né? Porque pelas pessoas que tu falaste antes de comentar a situação, realmente precisa de uma necessidade. Coloco o requerimento, então, número 31 em votação. Quem estiver a favor, permanece constata as vantagens que manifestam. Aprovado por unanimidade. Temos um pedido de informações. Passamos ao pedido. Número 010/2020, emenda, requer a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, se aprovado for, com base no inciso 9 do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, que seja expedido ofício do Sr. Cláudio Afonso Alves, prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. Se houve alteração no decreto municipal número 2020, flexibilizando a abertura de bares no município. 2. Se não houve alteração do decreto municipal, como se justifica a abertura e funcionamento dos bares? 3. Se houve alteração do decreto municipal e a consequente autorização de abertura de bares, que permite a aglomeração de pessoas, principalmente de idosos, que frequentam esses estabelecimentos, se está se fazendo um estudo sobre a possibilidade de abertura das escolas, considerando a importância da educação. 4. A pergunta acima é importante porque se houve descumprimento do decreto estadual, considerando a bandeira laranja que proíbe a abertura de bares, a educação não representa ser mais importante que a abertura de bares? 5. O projeto de lei número 027/2020, que em suma pretende abrir crédito no orçamento no valor de R$ 42.748,52 para execução de ações sociais em decorrência da infecção e combate à Covid-19 para famílias que estão em vulnerabilidade e risco social, como aquisição de EPI, alimentos e acolhimento. Pergunta-se se a abertura dos bares faz parte de um trabalho preventivo junto aos cidadãos em vulnerabilidade e risco social. 6. Qual das atitudes tem maior impacto preventivo? A aquisição de EPI ou o cumprimento do decreto estadual que determina que as regiões de bandeira laranja não podem abrir bares? 7. Como está sendo investida a porcentagem mínima que deve ser destinada à saúde, já que o município reduziu os deslocamentos para Passo Fundo, como ocorriam, e nem mesmo está marcando exames e consultas fora do município? 8.
sobre a reforma do PADU, como ocorrerá a funcionalidade após a reforma? 9. Após a reforma, o funcionamento do PADU continuará sendo realizado por 24 horas, senão onde os médicos deixarão pacientes que necessitam permanecer em observação? 10. Se o funcionamento deixar de ser 24 horas, onde as técnicas de enfermagem da noite serão realocadas? 11. Se o funcionamento deixar de ser por 24 horas, a reforma do PADU representa um benefício para a população em que aspecto? E 12. Durante a reforma, o município alugou outro imóvel para a realização das atividades desempenhadas dentro do PADU? Qual foi o imóvel? E se todos os serviços e quais os servidores que estão sendo alocados nesse local? A vereadora Adriana Terezinha Neuhaus requer a mesa, depois do ouvido do plenário, que o senhor presidente determine o envio desta manifestação. Justificativa. O pedido decorre da necessidade de se obter informações sobre a forma como ocorreu a autorização de abertura dos bares do município, enquanto que a região norte do estado está representada pela bandeira laranja, uma das cores estabelecidas para o distanciamento controlado da pandemia do Covid-19 e que proíbe a abertura desse tipo de estabelecimento. Sobre as reformas do PADU, justifico que as informações são muito importantes para que a população tenha conhecimento se a reforma trará vantagens ou se diminuirá a oferta de serviços, ocorrendo apenas melhora na estrutura física do imóvel. Maiores informações com a vereadora Terezinha Neuhaus. Está com a palavra, vereadora. Como o outro também, esse meu pedido foi bem explicado, as perguntas que eu faço ao executivo. Na questão dos bares, dizer assim que, para mim, não importa se as pessoas vão no bar ou não. O que importa para mim é se elas vão contaminar outra pessoa. E isso é grave, pessoal. Nosso município está bem calmo, a questão do Covid, né? Não tem ninguém com Covid agora. Mas eu vejo que em Carazinho, ontem, 12 pessoas de novo foram internadas com o Covid. E o prefeito fez a declaração pública, né, colocando que a situação está bem grave. Palmeiras também, morreu 4 pessoas nas últimas horas. Chapado também, eu sei disso porque minha família também mora lá, em Palmeiras e Chapado. E a gente não quer que isso chegue aqui em Vitor Velho. E as perguntas que eu fiz nesse pedido aqui são que as pessoas me pedem. As pessoas têm me ligado constantemente pedindo como que podem abrir o bar, podem jogar carta, ficar 7 ou 8 pessoas numa mesinha quadrada jogando carta, sem máscara, sem álcool gel e não pode abrir uma escola. Então eu não sei responder isso, pessoal. Não é da minha competência responder isso. Então por isso que eu fiz essas perguntas ao prefeito. Eu quero saber se ele vai me responder ou não, né? Porque eu não tenho como responder a população que me liga. E os bares, principalmente, o que estão questionando são os bares, né? Aqui no interior também, né? Então, não sei, de repente, se querem abrir, devia ter um modo de sentar diferente, usar máscara. A gente sabe que a população está cansada de ficar em casa, também tem uma pessoa idosa em casa, está difícil segurar essa pessoa idosa em casa, né? Mas está complicado. Ainda não passou o vírus, ainda não estamos livres desse mal. E a gente não quer que o Vitor Velho fique tipo Carazinho, ou tipo Palmeiras, ou tipo qualquer outro lugar que está avançando assim rapidamente esse vírus. Quanto ao PADU, a mesma maneira. Eu vi que o colega Lisco, na última sessão, também fez um pedido. Veio a resposta, Lisco? Não veio a resposta. Fiz também algumas perguntas aqui. Perguntas que a população tem me feito e eu quero saber as respostas. Vou aguardar o tempo de responder para depois comentar um pouco mais com vocês sobre isso. Obrigada. Vereador Valdir? Acho que foi muito bem colocado, vereador. Eu acho que você foi feliz em fazer esse pedido de informação, porque no bar eu vi muita gente sem máscara e vi gente de fora do município que não reside aqui, reside não metódico. Então, simplesmente uma pessoa de lá pode vir contaminar o internet, nem já ocorreu e aconteceu, por uma bodega. Não sou contra a bodega, de jeito nenhum. Todo mundo precisa viver. Eu acho que não é o momento do prefeito liberar essas mulheres. Penso eu. Muito obrigado. Vereador Paulo Adriano. Eu quero apoiar o requerimento também, vereadora.
ele é bastante extenso e muito pertinente, tem muita informação importante, né? Eu só quero colocar que eu concordo, porque eu coloquei na última sessão, na minha preocupação da abertura dos bares, não me posicionando a favor ou contra, até porque a gente também tem essa dúvida, mas eu acho que é importante que o Executivo responda, e eu peço encarecidamente ao líder do governo, que peça ao Executivo para que responda com todas as palavras esses questionamentos da vereadora Adriana, porque são muito importantes. Nós precisamos repassar essa informação do PADU. Também tive queixas, também me ligaram sexta da noite, sábado da noite, como estão organizando a reforma e o atendimento. Eu também não estava aí. E a questão dos bares também preocupa muito. Não vai solucionar, porque a gente está sabendo que a população de vidro não está se cuidando. A gente tem informações de que a pesada, a gente usa a expressão pesada, mas jovens, adolescentes, também adultos jovens, estão exagerando, estão fazendo festa, estão fazendo jantas, estão se encontrando, se não na praça no interior, que a gente já está sabendo. A coisa está bem preocupante. Eu acho que é bem pertinente o teu requerimento. Vereador Adriano. Também quero dizer que eu apoio o requerimento, bem fundamentado, bem colocado as palavras, né? E dizer que a preocupação também deve ser nossa como fiscais, né? E também para esclarecer muitas dúvidas, né? Porque assim que houve o decreto, eu questionei o meu vizinho ali, que gosta muito de bodega, de jogar uma carta, eu disse, mas como é que isso vai funcionar? Ele disse, não, a gente pode ir, mas não pode jogar carta. E pelo que eu vi, no primeiro dia que foi já autorizado, o jogo de cartas correu solto, tinha um mínimo de pessoas com máscara, né? E sabe que vem pessoas que vêm de outros municípios para o nosso município abastecer bebida, abastecer comida, né? Então o contágio ele é fácil, né? Então é uma preocupação. E os primeiros, quem deveria se proteger são as pessoas mais de idade, né? São as mais vulneráveis à doença. Então é bem fundamentado e torço que até passo o mesmo pedido que o Paulo fez, que o líder de governo faça força lá para que venha essa resposta, que é de suma importância. Vereador Adriano. A gente tem um decreto, né, que está com a bandeira laranja, diz bem claro lá que não pode ser abrir bares, né? Então a gente queria saber também se quem decidiu abrir, se houve uma reunião, quem decidiu, como é que foi tomada a decisão para abrir as bodegas, abrir os bares, né? Gente, eu não sou contra as bodegas, pelo amor de Deus. Só que assim, a minha preocupação é a seguinte: se aglomeram no posto aqui eu não sei, mas na cidade maior, no posto, nas bodegas, dali a pouco vão ter que fechar o comércio de novo, né? Porque tudo isso é um bolo que gira em torno de uma coisa só. Quando vê a bandeira vai ser vermelha aqui de novo, vão ter que fechar o comércio, daí quem vai sofrer são os empresários. Não que a bodega também não seja um ganha-pão, mas a minha preocupação é quais são os cuidados que tem na bodega. Está tendo cuidado? Eu acho que não, a gente não percebe isso, né? E se pode abrir as bodegas, então por que não pode abrir a creche? Não pode abrir a educação maior, pelo menos, então, né? Quinta em diante. Então, essas perguntas, pessoal, a população me traz e fica muito preocupada com isso tudo. Mesma coisa faz o PADU. Depois do PADU pronto lá, vai melhorar? Vai melhorar para a população ou só vai melhorar o prédio? Então, a gente não tem essas respostas. Então, eu gostaria muito que o prefeito respondesse isso. Mas eu fico já um pouco apreensiva para não responder, o Juliano não vai responder a mim também, né? Então, mas está aqui as minhas perguntas. Né? Até essa questão a gente deve entender a questão do comércio, né? Os bares eles têm que sobreviver e tudo, tem que autorizar, só que tem que ter, acho que tem que ter algumas coisas que não podem. O distanciamento tem que ser permitido de uma distância a outra, tem que ser obrigatório o uso de máscara, tem que ter álcool gel, então são cuidados básicos. Eu não sei se isso existe, então acho que na resposta vem se isso existe ou não, e se tiver, que bom, né? Sim. Só para concluir, presidente, dizer que, na minha visão pessoal, tem que se cuidar
cuidar a gente próprio e cuidar dos outros. Se eu fosse para a rua e pegasse só eu o Covid e eu morresse, bem tranquilo. Mas eu posso saber que eu posso pegar o Covid e não sentir nada e passar para os senhores ou para qualquer outra pessoa da minha família. Então, e ninguém é super-herói que pode não pegar o Covid. Na minha família já teve Covid, os senhores sabem disso, né? Eu quase perdi um primo lá em Chapecó, que sofreu muito com o Covid, então eu sei o que é o Covid, porque o relato que ele me colocou foi muito forte. Então, eu não queria que ninguém que tivesse passasse porque minha família passou, né? Por isso, a minha preocupação. E também sei que o prefeito também está preocupado. O Cláudio está preocupado com isso. Segurar a população não é uma coisa muito fácil, mas que tem que tomar o que tem que tomar. Era isso, presidente. Muito bem discutido, pedido de informações, o número 10, coloco ele em votação. Quem estiver a favor, permanece constar, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Temos uma moção número 003/2020, moção de apelo ao Congresso Nacional, buscando a derrubada do veto do governo federal ao pagamento do auxílio emergencial para os agricultores familiares. O vereador Augusto Juliano Lisca requer que seja encaminhada uma moção de apelo ao Congresso Nacional buscando a derrubada do veto do governo federal ao pagamento do auxílio emergencial para os agricultores familiares, bem como seja encaminhada a presente moção através de ofício para o governo federal, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa do Estado, Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí, as Camaja, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG-RS e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitor Grande. Justificativa: a derrubada do veto é importante para viabilizar que o auxílio emergencial se estenda aos pequenos agricultores, que igualmente necessitam do recurso para satisfazer as necessidades mais básicas e enfrentar a pandemia do Covid-19. Agricultores familiares de todo o país pedem que o Congresso Nacional rejeite o veto do presidente Jair Bolsonaro, a lei número 13.998/2020, que estendia o auxílio emergencial de R$ 600 a esta categoria. Conforme a lei aprovada pelo Congresso a partir do projeto de lei número 873 de 2020, o pagamento pago aos agricultores informais também seria estendido aos agricultores familiares e outros segmentos. Porém, o presidente da República vetou 11 trechos da matéria. Considerando que diversos setores já foram contemplados com recursos, políticas e programas durante a pandemia, mas não a agricultura familiar, e que esse benefício serviria não só para minimizar prejuízos da pandemia, mas também seria uma alternativa diante da ausência de respostas para a criação de programas de enfrentamento à seca, a agricultura familiar é um serviço essencial de produção de alimentos e deve ser tratada como um segmento estratégico a ser protegido nesse momento de crise e calamidade, pois mais de 60% dos brasileiros consomem produtos vindos da agricultura familiar e, por isso, esse segmento também precisa de apoio para superar as dificuldades decorrentes do avanço da pandemia. Dessa forma, precisamos de ações e soluções imediatas que tragam alívio aos agricultores gaúchos. Maior justificativos em plenário, vereador Augusto Juliano Lisca. Está com a palavra, vereador Augusto Juliano. Bom, caros colegas, essa moção de apelo ao derrubado do veto do governo é quase um exemplo do nosso auxílio emergencial, tanto que deu polêmica no nosso município, né? Sim, há regras para isso também, né? Mas eu quero dizer que não estou aqui para estabelecer essas regras, assim só para encaminhar essa moção. É de suma importância para alguns da agricultura, né, que esse auxílio vem para atender às necessidades de muitas pessoas que estão sofrendo com a pandemia do Covid-19. A justificativa em si, por si, já diz tudo, né? Então acho que os demais vereadores entenderam bem a necessidade dessa moção. É isso, Quero dizer que eu apoio o teu pedido, vereador Juliano, e gostaria até que fosse encaminhado pela casa para as Camaja, para que tivesse mais força também, porque como tem colocado, tem muitas famílias que precisam de ajuda.
né? E até agora o governo não fez nada, né? Simplesmente algumas determinações que foram feitas para prolongamento de dívidas e coisas assim. Isso não soluciona o problema de hoje, né? Então, só quero dizer que sou favorável ao teu pedido. Vereadora Adriana? Também sou favorável ao teu pedido, colega. Embora tenha acompanhado assim também o que acontece, os afetados, os sindicatos brigando para que isso aconteça, eu acho que isso vai ser incluído, o agricultor familiar, né, nesse programa, tenho esperança que sim, porque a gente já percebeu que o governo não acenou muito bem para a agricultura familiar, em formas de investimento, por exemplo, o juro continua alto, então a briga continua grande. Sobre o pequeno agricultor, quero lembrar que a nossa região, além do Covid, também teve aquela seca grande. Então, temos muitos pequenos agricultores que produzem leite, ou com um pouquinho de terra, e tinham que sim ganhar o benefício. Por isso que eu falei antes que o agricultor que está no cadastro único tem o direito sim, e isso a lei não diz o contrário, né? Então, por que não incluir todos os pequenos agricultores que também estão, além do Covid, passando pela seca, né, que afetou muito na nossa região? Eu falo da minha região, não é a minha região, a região que eu moro, que eu conheço mais as pessoas. Tem famílias que sobrou 50 sacos só para passar o ano, gente. E eu sei disso porque a gente trabalha com essas famílias, convive com essas famílias, né? E essas famílias não têm ajuda nenhuma, né? Ninguém ajuda elas. Então, o governo ajudou vários setores e a agricultura não tem ajudado. Então, sou a favor do requerimento, sim, apoio ele. Muito parabéns pelo requerimento. Então, muito bem discutida a moção número 03, coloco ela em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos então aos pedidos verbais. Quem quiser se inscrever, questões pessoais, no momento. Vereador Diana? Vereador Márcio? Não. Pronto. Bom dia. Perdão, pedidos verbais. Eu queria que, eu acho que é com o meio ambiente, que fosse dar uma olhada, se não é com o meio ambiente, mas tem que ser com o chefe de obras ou alguém. Aí ali no centro do idoso, do idoso ali, onde é que fica o quiosque do sabor, nos fundos ali, tem um poço negro, eu acho que é um poço, e esse poço desmoronou para baixo. Está o maior perigo lá. Tem alguém lá, já foi lá, botar uma fita em roda e um saco plástico, mas eu fico preocupado, se alguém andar por ali de noite, se cair ali dentro, isso dá 1,5 metro mais ou menos que afundou e está cheio de água. Então ali seria fazer urgentemente, encher com pedra ou fechar isso, né? Que o perigo ali pode até ir uma criança lá, né? Eu fui lá especialmente olhar hoje de manhã, tá um horror olhar aquilo ali, né? Então, o mais rápido possível, se fosse dar solução sobre isso. E outro pedido que eu vou fazer também seria lá na linha Jacuí de novo. Se não reformar aquela casinha, que pegue a casinha do lixo e arranque, né? Aquilo lá é feio de olhar. Aquilo lá é um absurdo, né? Pelo menos o pessoal não leva mais entulho, lixo lá, né? Porque aí vamos ter que trazer na cidade, o caminhão passa uma vez por mês, ou então faça que passa cada semana lá, né? Se não querem fazer a seria isso. Vereador Adriano? Eu gostaria que fosse enviado um ofício ao prefeito pedindo que mandasse as respostas aos pedidos. Estou aqui há tanto tempo nessa casa, né, e não muda prefeito, muda ano, e nunca muda a situação nossa aqui. Parece que está falando pro vento, né? Então, coisas importantes que os senhores também pedem, nunca é respondido. Por mais idiota que seja a resposta, mas que venha a resposta.
que venha uma resposta para a gente dizer para a população: o prefeito respondeu isso aqui, ou o secretário respondeu isso aqui. Porque quando uma pessoa te faz um pedido, ela espera uma resposta de você. Às vezes eu levo a ata da sessão, ou mando olhar a sessão, mas eu queria no papel para mostrar para as pessoas: essa foi a resposta e esse é o direito que eu tenho. Todos nós temos, né? Nem requerimentos não eram respondidos nessa casa. Então é uma falta de respeito com essa casa e com nós vereadores, né? Então eu queria que colocasse isso também no ofício, que respeitasse o poder do vereador, respeitasse o que diz a nossa legislação aqui do município, respeitasse o nosso regimento interno e a lei orgânica e respondesse o vereador, por mais idiota que seja a resposta. E também eu gostaria de pedir ao chefe de obras que fizesse a entrada, o acesso à propriedade do Clair Luerce e Beto Muscope. É um acesso só, com 2 famílias que moram ali. Eu já enviei esse pedido ao chefe de obras, que me respondeu que não sabia quando seria a previsão de arrumar ali. Não falou que sim e nem que não. Então, estou pedindo pela Câmara para ver que eu pedi, então. Clair Luerce e Beto Muscope em São José da Glória. Era isso. Vereador Edmar? Eu gostaria que fosse enviado um ofício para o presidente do hospital, aqui, marcar uma reunião com ele lá, que eu gostaria de fazer essa reunião com ele lá e convidar, se muitos colegas quisessem acompanhar, para que a gente pudesse se inteirar da situação do hospital do Jacuí, considerando que nós aqui, é a porta de entrada nossa aqui do SUS, para ser atendido, a gente vai ter um convênio com o hospital do Jacuí, que passa por dificuldades, se houve, por dificuldades financeiras, e a gente gostaria para que a gente pudesse se inteirar do assunto, ver qual é a situação, ver até que ponto nós não podemos, de repente, o que a gente poderia fazer até para tornar esse hospital tão viável. Tanta campanha de abrir uma conta, por exemplo, em banco, de fazer doações para o hospital, isso tem um papel muito importante, não só para o metal, mas para nós aqui também. Vou colocar no seu ofício que a gente gostaria de fazer. Eu gostaria que fosse feita uma reunião, uma conversa com o presidente, que eu acho que é o Paulo Sérgio, né, do hospital, e quando for marcada essa reunião lá, era aí que estava para falar com os demais vereadores, que ele pudesse, então, quem quiser me acompanhar nessa reunião, e lá fazer com ele essa conversa para que a gente possa se inteirar no assunto e ver até que ponto a gente poderia tentar achar uma saída para que esse hospital não feche. Beleza. Obrigado. Vereador Augusto? Solicito também, vereadora, um ofício executivo de resposta aos pedidos de informações número 009 do dia 8/6, da sessão plenária, referentes ao ofício expedido ao prefeito municipal. Ofício em razão da necessidade de conhecimento pela população dos valores recebidos e gastos para o enfrentamento da pandemia, como também para verificar se está ocorrendo a devida preocupação e proteção dos agentes públicos. No tocante à reforma do hospital, bem como também as telhas que foram retiradas e quebradas, sendo que poderiam ser reutilizadas para outros fins. Diante do poder de fiscalização nosso, de vereador, e da transparência dos atos executivos, entendo necessário que sejam prestadas essas informações. Como a vereadora bem mesmo falou, eu acho que parece que estão debochando da nossa cara. Sinto muito dizer isso, mas realmente é que dá para perceber. Porque a gente não está aqui brincando, a gente está pedindo informações, eu acho assim que tem tempo hábil para responder, sendo que semana passada tinha um feriado numa quinta-feira, só sexta não vieram trabalhar também, porque é um ponto facultativo, e teria então assim teria tempo hábil suficientemente para responder. Então assim eu acho que é uma afronta, vereadora, nós que estamos aqui. Isso me faz lembrar o vereador Gilmar, que hoje é vice-prefeito, que batia na mesa e dizia: vou entrar com mandato de segurança se não me vierem esses pedidos. Quando o prefeito era o Paulo Vitor Sadia. Ser prontificado a responder, mas respondiam. Agora nós não.
Estamos aqui para quê? Seria isso, presidente? Vereador Tacar. Bom, para fazer um pedido ao secretário de Cultura. 3 cargas de pedra a Jorge Jones para sua propriedade. Fernando Markman pediu cascalho para sua residência, umas 6, 7 cargas. Eu queria também saber sobre o cercamento dos postos artesianos que foi feito, o senhor no Chuchu, o seu Jaime Linho Kerba, ali na parte da família dos Noels, São João da Glória, como é que está o andamento e o que sucedeu. E também fiz um pedido de 2 tubos ao acesso aos Krieger, a família Krieger, que é a Roseli Krieger, foi pedido. Também quero pedir ao secretário de Obras, tem um problema sobre os caminhões da Avenida 25 de Julho, sentido Adolfo Fischer, na esquina da Brama. Ali tem uma árvore, geralmente os caminhões, quando tem 2 carros estacionados, o caminhão não consegue fazer a volta. O que acontece? Tem uma árvore bem na esquina, só tem uns galhos. Eu pedi a sugestão ao secretário se tem como tirar e encurtar o canteiro central, para facilitar o acesso de caminhões tipo carregado, carga pesada. E até a questão do cordão está tudo quebrado já. Então seria isso, né, agora. Repete, vereador, o primeiro pedido, que a máscara abafou, de repente a secretária, a assessora não vai conseguir entender. O primeiro pedido só, as cargas de pedra só, o nome da pessoa. A pessoa? É. 3 cargas de pedra, José Jones, Tá. a sua residência. Então, tá bom, obrigado. Vereador Adriano? Eu quero me dirigir a casa, um pedido. Estou tentando entrar em contato com o pessoal da Triway, na internet, para fazer uma reunião. Né? Eu estou pedindo o espaço da Câmara, então, a princípio, fica para segunda-feira, só falta a confirmação. Aí, no último espaço, eu explico bem essa reunião. Presidente, só um pouquinho abaixo. Aqui o Otavinho errou, ele colocou uma pessoa falecida já. Jorge Jones. Tranquilo. Desculpa. Senhor Jorge, está retificado. Vereador também. Vereador Valdir? Eu queria mais uma vez pedir para a assistência social que, quando o Capricho fizesse uma visita na casa da Rose Cruz, a casa já bem faz tempo que nós temos com isso, até me ofereci se o município desse tijolo, a mão de obra daria de graça. Coisa que eu não poderia fazer, mas para ela, precisando ter uma pessoa que merece, se o executivo ou a assistência social fizesse um esforcinho, isso com poucos trocos faz, uma performance, que aquela casa cai em cima da cabeça dela. Outra coisa sobre os caminhões do vereador, o colega vereador falou agora sobre sobe na grama aqui, de repente se tirasse aquela placa de identificação lá do tempo da culpa linguística, que é obrigatório, sentido do caminhão. Os caminhões usavam reto e por onde se for, né? Só de repente o executivo ou o secretário não esqueceu de tirar aquela placa. Então os caminhões chegam ali no alvo ali, é perigoso acidente, né? Porque o caminhão tem que abrir lá adiante para fazer o retorno, porque ali é bem fechadinho, por de repente se tirasse aquela placa lá, os caminhões seguiam reto, não ia dar problema nenhum. Eu tenho então 2 pedidos, então, para arrumar a estrada, é uma estrada geral que vai em direção da propriedade ali do Zária até seu Alzídio Franco, popular Sítio Franco, mas o nome dele é Alzídio, porque depois eu explico no meu espaço sobre ele. Então, arrumar essa estrada e arrumar outra estrada também que vai em direção à propriedade do seu Luiz Fernando dos Santos, que eles têm a floricultura lá, e foi feito já, e ele me pediu que está muito ruim o acesso, as pedras estão muito duras, eu não sei a maneira, não sou especialista na área, tem que ir lá ver primeiro, tem que patrolar e bater depois aquela pedra de novo. Seriam isso. Passamos então para o pequeno expediente, não tem ninguém inscrito, a ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos projetos de leis com a seguinte ordem e classificação. Projeto de lei de iniciativa do Executivo. Projeto de lei para votação. Projeto de lei número 021/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a cobrar contribuição de melhoria
decorrente da realização de obra pública, na forma dos artigos 205 e subsequentes da Lei Municipal nº 1755 de 2017, segundo o Código Tributário Municipal. O projeto de lei está em discussão. Esse é aquele do calçamento, então, né? Presidente, um projeto que já foi baixado 2 vezes, né? E foi encaminhado até para que viesse um pedido de explicações sobre parcelas e como ia proceder, né? Eu gostaria de pedir vista desse projeto e até gostaria que o líder da bancada, o governo, pedisse que o executivo retirasse esse projeto, né? E fizesse uma reunião entre os moradores que vão ter que fazer o pagamento desse calçamento. Eu acho que, como nós discutimos na nossa comissão, é viável sim, tem que ser pago, só que a gente quer saber se vai ser feito em quantos anos, né? Nós aprovamos aqui um financiamento que é para 10 anos com 2 anos de carência. Eu acho que nada mais justo as pessoas que vão ter que pagar também conforme o executivo vai pagar, né? Então, essa é a questão. Então, eu gostaria de pedir vistas do projeto por esse motivo e, ao mesmo tempo, se caso a maioria decidir que o pedido de vista vai ser aceito, pedir, então, que o líder da bancada, o governo, pedisse para o executivo retirar. Muito bem, coloco o pedido de vistas em votação. Quem estiver a favor, permaneça com o estado, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade, pedido de vistas concedido. Passamos para o próximo, secretário, então. Esse projeto de lei, autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 019/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio de prefeito, vice-prefeito e de secretários municipais para a legislatura 2021-2024 no município de Vitor Grefe. O projeto está em discussão. Valdir? Esse projeto, que nem aconteceu da outra vez, que eu precisei também fazer uma emenda, que não fique feliz que passa, eu gostaria de fazer uma emenda nesse projeto, que baixasse o valor do salário de prefeito e de secretário em 20%. A gente sabendo tudo que o município está passando e a crise que o executivo está vendendo, o povo vai vender a cidade nossa, então que baixasse um pouco o salário, que não tem como sobreviver, baixa o salário dos vereadores, do prefeito e secretário. Que eu não fui feliz no vereador, queria que fosse no prefeito e secretário. Coloca a emenda do vereador Valdir em votação. Quem estiver a favor, permaneça com o estado, caso contrário, se manifeste. Aprovado pela maioria, reprovado pela maioria, então, pedido de vistas negado, vereador Valdir. Da emenda, desculpa, da emenda. Segue em discussão. O projeto. Então, coloque em votação, vereador. Eu acho que a gente aprovou o nosso salário para os próximos vereadores da mesma forma como está. Acho que alguns secretários até pode ser que ganhem muito pelo que trabalham, não pelo valor pelo que trabalham, mas dou um exemplo, por exemplo, na saúde. Agora com o Covid, o quanto essa mulher, a nossa frente da saúde, tem trabalhado. Não queria eu estar no papel para estar desempenhando, acho que ela não ganha muito não, pelo que ela fez pelo município e vamos ser justos, porque em outros tempos tinha muita reclamação dos secretários da saúde e até então nenhuma reclamação, aqui tudo quieto na Câmara. Eu acho que a coisa melhorou bastante desde o último secretário nós tinha, né? Só para colocar um dos secretários. Eu acho que o que ela ganha não é muito, porque se eu ligar para ela meia-noite, 1 da madrugada, ela tem um telefone, ela é um exemplo de secretário. E a gente sabe que quando um ganha um valor, você tem que ganhar igual. Eu sou contra por isso, né? E acho que o que o prefeito ganha também já foi discutido aqui. Para nós conseguirmos, os médicos tem que ter um valor mais alto, isso diz a lei maior, Valdir. Eu estava lançando a cabeça porque eu também pesquisei.
E eu sou a favor do jeito que está, não interessando para mim quem seja o próximo prefeito, mas dizendo que ele que trabalhe muito por Vitor Grécia. Para mim não interessa se ele for do PMDB, do MDB, ou do PP, ou do PDT, o prefeito, mas que ele trabalhe muito e honre seu salário. Vereador Paulo, não. Vereador Adriano. Eu vou ser bem breve porque eu gostaria de ter discutido a emenda, né? Mas agora o projeto. Eu também fiz uma pesquisa e eu acho que o salário do prefeito e do vice está um pouco além, vendo com dos outros municípios, né? Eu seria então favorável mesmo. E concordo com a senhora, né? A questão dos secretários, alguns, mas só que eu acho que o prefeito tem o poder de cobrar deles, né? Eu acho que até o salário de secretários está bom, né? Pelo compromisso que eles têm. Só é uma pena que a emenda então não foi aceita, né? Que eu acredito, eu não lembro do vereador ter falado dos secretários, né? Eu acho que era só prefeito e vice, né? Não, secretários também. Secretários também. Então está tranquilo. Vereador Valdir. Eu só vou colocar para a vereadora Adriana também, que não sou contra, acho que também que as pessoas merecem que ganhem. Só que me cite uma empresa particular, depois que tem o salário do coordenador de uma empresa, que tem o salário que nosso prefeito tem. Então eu acho um absurdo no município pequeno o prefeito ganhar tanto assim. Mérito médico. Faz o projeto, se baixa o salário médico. Se não quer que o outro vai querer. Se nós vemos por um lado, sempre vocês vão ficar na mesmice. Não faz nada para não acontecer nada. Então eu acho que alguma coisa tem que se mudar. E eu acho que seria o momento de nós começar a mudar de projeto pela crise que nós estamos tendo. A senhora mesmo falou agora há pouco de uma seca, né? E vai vir a crise. Eu não estou pensando, eu também, de repente nem você candidato mesmo, não estou pensando no meu salário, no outro salário, estou pensando em economizar para Vitor Guedes, não para a pessoa. E também não me importa se para MDB, o PT, o PDT que está na eleição, para mim não me importa isso. O que importa é a economia que o nosso município é isso que eu me importo. Eu me importo com a população do Vitor Guedes, não com 5, 6, 7, 8 pessoas, que é o secretário e o presidente. Então é isso que eu estou preocupado com isso. Com a crise que vai vir, porque a crise não começou ainda. A crise vai vir para partir do ano que vem. Então eu penso por essa maneira. Eu acho que era o momento de nós ter pensado, analisado, ter baixado. Mas isso, cada um tem sua opinião. Muito bem discutido o projeto, então coloquem em votação. Quem estiver a favor, permanece constar, caso contrário, se manifesta. Presidente, eu vou me abster desse voto. Uma abstenção do vereador Adriano e um voto contrário do vereador Valdir, aprovado pela maioria. E eu quero falar para o presidente, eu quero uma cópia da emenda que eu queria fazer, que foi o resultado. Vamos fazer daí. Passamos então agora para explicações pessoais. Vereadora Adriana, está escrita, a senhora tem 5 minutos, vereadora. Eu tenho 2 assuntos, então. O primeiro, ainda sobre as respostas que não vêm até nós. Eu queria ver com os senhores também, pedir para o jurídico o que fazer em casos assim. Porque a gente sabe muito bem que quando o pedido é verbal, não se tem o porquê do prefeito responder. Deveria responder também, mas ele não é obrigado. E quando é por requerimento, moção ou ofício, a gente tem sim o direito de receber a resposta, isso está bem claro no nosso regimento, né? Eu queria saber então, se na próxima sessão não vier a resposta, o que fazer juridicamente para que as respostas venham? Porque a falta de respeito conosco cada vez se torna mais séria. A gente fica aqui brincando de ser vereador, porque isso aqui é uma brincadeira, não tem nenhuma resposta sequer, porque na última sessão eu pedia como que está a rede de água do Faxinal, e enviei a pergunta para o vice-prefeito, que prometeu no meu telefone celular que naquela semana ia ser feita a rede de água, e cadê a palavra? Se não pode fazer, diga, não farei, não posso fazer, não quero fazer, não me interessa fazer, mas que venha a resposta.
porque não aceito mais ficar aqui, vir lá do Faxinal até Vitor Leste fazer papel de boba. Não aceito mais isso. Sobre o consenso, quero agradecer a todos vocês que participaram da minha ideia, que estiveram comigo nas reuniões. Muito obrigada por vocês estarem nas reuniões. Não foi possível, mais uma vez, sair o consenso, mas eu acho que valeu muito o nosso esforço, de se reunir aqui e conversar sobre esse tema importante que é o consenso, para ver as ideias de cada um, para ver nos olhos de cada um, já que a gente não consegue ver toda a face, mas ver nos olhos de cada um o que cada um pensa de verdade. E às vezes um olhar diz muito mais do que palavras, né? Então eu observei bastante nessa reunião, consegui ver que cada um realmente pensa sobre consenso nessa reunião e tirei as minhas conclusões, que são minhas, né? Se cada um tira a conclusão que quer, mas as minhas eu tirei e percebi que o consenso de Vitor Leste vai demorar muito a chegar, se um dia chegar. Não é a nossa geração ainda que vai conseguir fazer isso. Mas, bem tranquilo, como eu falei naquela reunião, desejo que cada candidato faça uma boa campanha, então, e que vença o melhor. Era isso. Obrigada. Próximo vereador Ademar, 35 minutos. Obrigado, presidente. Vale mão no meu espaço. Próximo vereador Otávio. Próximo vereador Adriano. Tem 5 minutos, vereador. Bem, pessoal, quero falar de uma reunião aí que eu estou tentando agendar com a Triway, né? Juntamente com a Copel. Então, eu estou ouvindo bastante queixa aí de alguns usuários da internet aqui do nosso município, principalmente pelo interior, né? E para deixar daquele vai e vem, que o outro diz que vai ajeitar, o outro diz que não tem como, então eu gostaria de fazer uma reunião, como a vereadora falou, o bom é estar aqui falando pessoalmente com as pessoas, né? Então estou tentando marcar essa reunião, liguei antes e estou esperando em 48 horas a resposta. Essa reunião vai ser discutido a questão do sinal, né, que muitas vezes está fraco, a questão que hoje muitos precisam da internet para usar para a faculdade e para a escola, né, e não está conseguindo atingir as suas metas, né. Então, a princípio, ela está sendo marcada para segunda-feira, né, por isso eu pedi aqui a casa, e se caso não se confirmar esse horário, esse dia, gostaria que o presidente cedesse o local, a primeira hora da tarde, né. Então, em 48 horas eles vão comunicar a minha pessoa e se caso confirmar, eu coloco no grupo ali e aviso já os demais. Eu acho que assim, não vamos tentar, o convite é estendido a todos os vereadores, né, e mais os líderes aí dos grupos, quem quiser vir, eu acho que não vamos acumular muito pessoal, né, até em respeito ao convite aqui. Então, se caso alguém depois tiver interesse, só confirma no grupo do WhatsApp. Também aproveitando um pouco o espaço, falar daquela situação da mãe que mata o filho, né, em Planalto, né. O que me levou a pensar em falar isso hoje, né? Eu fiquei indignado por uma mãe que vai, confessa que mata o filho, e um advogado que estuda, né, que jura, vai lá e diz que não foi bem assim, né? Como é que pode mudar isso? Quem é que faz uma lei? Político, né? Quem é que executa? É o juiz. Então, se não partir muitas questões pela política e pelo júri, né, pelo fórum, para melhorar esse Brasil, eu acho que fica pouca esperança, né? A minha indignação é as pessoas que fazem, muitas vezes, escolhem essa profissão e ainda, eu acho que deveria ter a mesma pena do que a pessoa que mata, né? Porque às vezes a pessoa fica ali 2, 3 anos. Já aconteceu aqui em Vitor Leste mesmo, um caso que o marido matou a mulher, o cara ficou ali poucos anos, né, cumpriu a sua pena e estava solto. E acabou fazendo barbaridade, né? Então, fica aí só a minha indignação dessa situação aí.
Próximo, vereador Paulo. 15 minutos, vereador. São alguns tópicos, presidente. O primeiro deles eu quero dizer para o vereador Valdir que respeito com a emenda, com a ideia, né, eu posso até parecer um pouco incoerente porque eu fiz aquele levantamento, né, que me tomou 5, 6, 7 horas na internet, propondo, eu coloquei uma formiguinha, uma reforma política em todo o Brasil, que eu acho que era um momento agora dos políticos, principalmente aqueles poderosos, governadores, deputados, senadores, do Executivo, integrantes do Judiciário, da alta cúpula do Judiciário, né, de fazer uma reforma total nesse país, para esse país melhorar. E aqui eu voto contra, mas é que eu acho que não é a solução dos problemas, vereador Valdir. Mas respeito muito sua opinião. Estamos numa democracia, né, como tu bem colocaste. Aí cada um vota de acordo com a sua consciência. O consenso, vereador, não prosperou, a gente já tinha isso em mente, provavelmente não iria prosperar, como o ex-prefeito Flávio falou. Não acredito em consenso, né, foi bem curto e grosso, como se diz, né, mas era a opinião dele, se expressou, né, realmente o que ele achava, realmente nesse ponto ele tinha razão. Eu me preocupo muito quando foi colocado no seu requerimento, não falei antes para não estender demais, a questão da educação, né, porque a preocupação com as crianças, com os adolescentes é tão grande quanto com as pessoas idosas. E o vereador Jacó, como professor, eu escutei hoje 3 pessoas comentaram comigo no meu trabalho que surgiu um rumor muito grande de um decreto suspendendo a educação no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro, né, que não voltaria mesmo esse ano. Não sei se está certo, se está errado, se é verídico ou não, mas me preocupei nos 2 aspectos. Em primeiro lugar, de muita gente perdeu o ano, principalmente quem está começando, está sendo alfabetizado, e aquele que está se preparando para o vestibular não está tendo ensino adequado. A preocupação é com todos, mas esses acho que são os que mais vão sofrer. Só que voltar às condições que estamos é muito difícil, né? Essa suspeita de uma segunda leva do vírus na China agora, né, que seria um vírus já com mutação, preocupa demais, né? Já a gente que é leigo, imagina as pessoas que comandam, né, os países e também os cientistas que estudam. Então, assim, eu estou muito preocupado com essa situação. Uma especialista falou ontem, tem acompanhado bastante, apesar de estar cansado de escutar sobre o Covid, que realmente agora, essas 2 semanas são fundamentais. E aí invito os bares liberados, o pessoal sem se cuidar, é bastante complicado. Tá? E só para complementar, o Tavinho colocou sobre o cercamento dos postos artesianos. Olha, talvez eu passe vergonha, mas eu não estou por dentro, realmente não estão cercados, porque assim, eu lembro quando eu era prefeito, no último ano da administração, eu assinei um termo de ajuste de conduta, onde o município ia ser obrigado a outorgar e cercar todos os postos artesianos. E o Cláudio, como dando continuidade, teria que obedecer esse TAC. Para mim foi surpresa para mim que tu colocou. Se ele não fez, ele está desobedecendo um TAC. Isso, não sei como é que o Ministério Público não toma nenhuma atitude até agora. Só para completar, obrigado. Próximo, vereador Valdir, tem 5 minutos, vereador. Eu só quero, de repente, esclarecer uma dúvida para nós, vereadores, nós mesmos. Uma vez aqui eu fiz um requerimento pedindo os ônibus para a faculdade. Só para vocês terem uma noção. O executivo achou que não tinha possibilidade. Fui atrás do documento, no mercado, trouxe aqui, tinha possibilidade. E na época o prefeito já tinha, e sabia da lei que ele podia vender sem passar pela Câmara. Por que ele mandou esses projetos? Hoje ele já leiloou. Os vereadores ficaram desculpados. Ele venderia os ônibus, alguém fosse pegar mesmo, não. Os vereadores aprovaram que aqui. Como nós não aprovamos as vendas dos ônibus, ele vendeu igual. Só que ninguém sabe de nada. Eu acho que isso tem que ir a público. Quando nós, vereadores, queríamos usar esses ônibus para levar o pessoal para a faculdade,
ele disse que não existia lei para isso, que o governo não liberava. Mesmo ele sabendo da lei que ele podia vender esses ônibus sem passar pela Câmara, ele mandou esse projeto para a Câmara para nós ser os culpados, nós vereadores. Ele ia vender, não, como é que vai vender ônibus? Não, os vereadores permitiram. Hoje não, hoje ele vendeu os ônibus e ninguém sabe nada. Nem sei quem é o comprador. Leiloou. Uma coisa que era do governo. Foi dado para o município, além de dado, vendeu. Entrou dinheiro no caixa livre do município, uma coisa do lado. Para você ver os projetos que tem aqui. Vai culpar os vereadores se nós aprovar ou não aprovar essas vendas das escolas. Esse projeto já estava aqui, já foi rejeitado uma vez. Mandou de novo. Está chegando perto da campanha política. Se nós não aprovarmos, ele vai sair dizendo. Os vereadores não aprovaram, vai em casa, cada colégio que tem memorando, vai dizer isso. Se nós aprovarmos, os outros povos, não os vereadores liberaram as vender. Então sempre que nós temos uma achar justo, e é eles que fazem isso. Só que nós não abrimos olhos, nós vereadores. E eu sempre alertei vocês nisso. Sempre alertei. Cuco com linguiça, tudo essas coisas erradas, sempre alertava. E é uma realidade. A lei dizia para ele que pode vender os ônibus. Por que ele mandou o projeto? Para nós sermos culpados. Ele venderia os projetos, os ônibus naquela época, venderia e pronto. Outra coisa, no calçamento, o vereador pediu de vista, eu acho que o líder, o velho vai mandar retirar. Fez o calçamento, fez os postos da minha Japi, comprou a draga, veio o caminhão. Por que ele não chamou mesmo os vereadores que fizeram e tiveram a ideia de fazer isso? Porque nem sonhar na cabeça do prefeito sonhou um dia de ter uma draga, um caminhão para botar água no meio aqui. Se não fosse nós vereadores aqui. Ideia de 4, porque todo mundo aprovou. Então acho que isso tinha que ir para a rádio e falar. Quando veio o caminhão, se reuniu o secretário lá, chamem alguns dos vereadores, não sei se é todo mundo, mas alguns. Liga, ó, está chegando a máquina que vocês liberaram para me comprar. Que nem ele vai pagar, porque não vai ser prefeito, não pode ser. Pode ser do partido dele, mas ele não vai pagar. Então nós que liberamos isso. Isso que eu quero que nós pensamos e comecemos a falar. Inclusive eu falei para 6 funcionários dele, fim de semana, que trabalhavam junto, não botavam. Eu disse, sabe por que vocês têm essa máquina, esse caminhão novo? Até, inclusive, eles falaram, o chefe falou, se não fosse caminhão novo, tivesse mais 3 dias. Sabe por que você tem esse caminhão novo? Por causa desses vereadores aqui, ó. E os outros aprovaram. Não é possível. É possível e tem um papel aqui. Fui até no carro e peguei o papel e está aqui, ó. Olha aqui, ó. Se não fosse nós, vocês não estavam com os caminhões velhos. Não tinha draga, não tinha nada. Isso foi uma ideia nossa do vereador e isso nós temos que divulgar, nós vereadores. Divulgar. Todos nós vereadores. Tem que divulgar isso. Que eu acho que tudo isso, pense e analise os projetos que tem aí. Analise os projetos que tem aí, que vai ficar nas nossas contas. Se nós aprovar ou não aprovar, os vereadores são culpados. Mesmas coisas que os ônibus. Se nós aprovássemos, não aprovássemos. Só que hoje ele leiloou os ônibus e ninguém fala nada. Agora, se não no momento que ele ia parar e dizer não, os vereadores aprovaram, nós vendemos os ônibus. Pronto. Então eu fico preocupado com isso. E eu acho que isso ele sabe fazer bem, porque eu fiquei 3 mandatos deles fazendo campanha e eu sei como é que eles trabalham. Então os vereadores são culpados. Muito obrigado. Próximo é eu, peço para que o vice-presidente faça os trabalhos, somos os trabalhos agora, para que eu possa fazer a minha fala. Então, para dar continuidade, então, peço que o vereador pode iniciar sua fala. O senhor tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Aproveitando então a sua fala, me lembrei, então, eu tive no dia do leilão e daí no mesmo dia já estavam dizendo que os culpados da retroescavadeira ter ficado era nós, por ter botado o valor de 60 mil. Eu disse para uma pessoa, disse, não, senhor, nós não aprovamos valor nenhum. O valor veio para nós fizemos tornar lei, porque foi aprovado, aí foi por leilão por 35 mil
e alguns vereadores, que eu não lembro, foi feito um pedido de informações ou um requerimento em conjunto com mais vereadores, nós encaminhamos lá, eles pararam o leilão e retificaram o valor dela por 60, porque o valor veio de lá, vereador, né? Veio de lá por 60 mil, simplesmente que nós fizemos só aprovamos aqui naquele momento. Então era nós os culpados por ela ter ficado. Se eles queriam ter colocado ela por 35, estava ruim que viesse logo para nós aprovar, né? Como se tornou lei, aí ela não pôde ser vendida por menos, né? Porque era uma lei. E ela ficou, porque não valia esse valor, né? Mas muito bem. O espaço que eu queria é para falar sobre a estrada, essa que vai em direção à família dos Franco lá. É uma estrada geral que vai em direção a 386 e é uma estrada que eles usam para vir para a nossa cidade. É uma estrada que teria outro acesso, mas a volta é muito grande e é onde eles sempre passam. E está, como diz o seu sítio mesmo, uns careiros que não tem condições quase, liso mesmo. Botaram umas britas um tempo atrás, então eles pedem que se faça então esses pedaços e onde é feito que alargue um pouquinho, porque aconteceu anos atrás um desbaratamento, os produtores andaram mexendo na lavoura, estreitou, mas faz mais tempo isso. Então que arrume e coloque pedra nesse trajeto. Acredito que agora, de momento, não, porque as máquinas devem ter se mudado, né? Eu acredito que foi planejamento, então ainda. Era o momento de fazer agora para não deslocar, então, o maquinário. Ali, como a estrada não precisa largar demais, não precisa fazer como a geral nossas aqui, colocando uma largura mínima aí, é bem tranquilo para o pessoal e vão ficar satisfeitos, né? E daí ela vai menos cascada. E ao mesmo tempo, como eu gosto de ser crítico e criticar onde precisa, eu gosto de elogiar onde precisa ser elogiado. Não é puxação de saco e não é nada. Eu sei separar uma coisa da outra. Então, eu também vou parabenizar o trabalho do secretário, o Thiago, o diretor de obras, o Sebastião, e toda a sua equipe, os motoristas de caminhões que fizeram um trabalho bom ali, da casa da sua equipe para cima ali, um trabalho bom, pedramento bom, que quando o tempo colabora, o maquinário é bom, vereador, eles conseguem fazer, está ficando um trabalho ótimo. Só que pena que o pessoal ainda, que um caminhoneiro tem que largar para pegar o rolo, mas é assim mesmo, né? O senhor também trabalhava, na época que precisava trabalhar, também trabalhava em diversos maquinários, então para a coisa funcionar tem que pegar mesmo. Então, parabenizar o serviço deles e torcer que façam todos os pedidos do vereador Otávio, garanto que consegue algum êxito, alguma coisa, e os nossos também, que temos precisando, se o nosso não fosse pedir aqui é porque não precisava, precisa mesmo. Seria isso, presidente. Então, vou retornar ao trabalho e eu passo a palavra ao presidente mais. Muito obrigado, então. Lembretes nós não temos, então, passamos então para o final da nossa sessão. Nada mais ser tratado, agradeço as pessoas que compõem o plenário, convoco os vereadores para a próxima sessão plenária, que será realizada no dia 13 de julho de 2020, a segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Executivo, salvo em caso de adoção de medidas de restrição e isolamento editados pelo governo estadual e federal em relação ao Covid-19. Terceira sessão.